começando a divulgação de canais. 100% ou 90% não veja mais. Muito obrigado. Como é que é o nome dessa cantora garotinha de 5 aninhos? Shakira. Que Shakira, garotinho? Ah, estou me informando aqui que é Elba Ramalho. Muito obrigado, Elba Ramalho. Está começando agora a divulgação de canais. Aide Moraes. Olha só, rimou. Divulgação de canais, Aide Moraes. Ela tá sorrindo, ô tiozão. Não, garotinho, ela pisou no prego. Ela está chorando, sorrindo. Claro que ela está sorrindo. Olha aquele lá, o grilo falante. Ele fala. O grilo falante é do Pinóquio, garotinho, é verdade. O Pinóquio virou uma. Ele está conversando com o Pinóquio virou cama. Tadinho do Pinóquio. Olha só, destaque de lives. Que já amanheceu o dia não chegando nada. Resenha, shampoo. Tem muitas resenhas legais, né? É, garotinho, você tem 5 aninhos, mas você é inteligente. Primeira do dia a ser divulgada. Agora, garotinho de 5 aninhos, arte e culinária com Cris. Olha só, muitas coisas legaisinhas. Aprenda a fazer bolo de rolo. O que é aquilo lá? Olha só, faz esse blow de Nescau pra mim, ô tiozão. Eu não vou fazer nada de garotinho sem fazer nem pra mim, vou fazer pra você. Eu preferi o Silvio Santos, você é muito chato, cara. Eu não gosto muito de você, não. Então tá o garotinho, eu também não gosto de você. Mas esse canal aqui eu gosto. Arte culinária com Cris. A gente tem que acelerar hoje, que são 100 canais. Vamos bater no recorde do Guinness Book. Agora, garotinho, vou te dar a oportunidade da tua vida. Fala alguma coisa aí. Esse quadro é só seu agora, vai. Aldo da Hornet, complete, termina aí. Eu sou muito tímido, eu só tenho 5 aninhos. O que é pra falar? É apresentação, a moto. O que é aquele lá, o cara de capacete? E cara de capacete, garotinho, olha só, te dando a oportunidade, você está desperdiçando. Fala aí, ó, olha só, testando. Fala essas coisas, bate-papo. Invente alguma coisa, garotinho. Eu quero andar de moto, tiozão. Sem capacete. Sem capacete não pode, garotinho. Aí você já está ensinando errado. Sem capacete você morre. Aldo da Hornet, esse canal é abençoado. Agora o canal abençoado. Aliança com Deus, a natureza das promessas. Olha lá, ô tiozão, desenhinho comigo mesmo. É o desenho bíblico. Eu sei, é muito legalzinho, passava na Record. É legal, ó, e muitos ensinamentos. É verdade, garotinho. Não falou coisa com coisa, mas é verdade. A paixão de Cristo é muito triste, garotinho. Você sabe quem foi Jesus Cristo? É o nosso papai do céu. É, morreu por nós. Verdade, garotinho. Você está bem afiadinho. Olha só, bebezinho, um pouquinho mais novinho que você. Eu só tenho 5 aninhos. É verdade, aliança com Deus. Agora um francês que está em todos os canais brasileiros, ele é gente boa. Olha só, mostrando Toulouse, a cidade da França. Olha, eu pensei que era o mosquito que estava no visor do meu celular. Olha só que burrinho que eu sou, era o mosquito do vídeo. É, você é muito mocrongo. Além de burro, é cego, cara. Não tá vendo que é o vídeo? Até eu que tenho 5 aninhos. É verdade. Olha, eu tocando de novo, mosquitinha. Às vezes dá a impressão que ele está ali na tela, mas é mentirinha. Alan Soleno, divulgador. Agora, outro divulgador de canais, Alexandre Laerte Saltier. Ô tiozão, olha lá, 2 cachorrinhos nadando. Que bonitinho. Minutos depois eles foram devorados pelo anaconda enorme. Mentirinha, garotinho, foi só um só. Olha só, colheitas de soja, muitas colheitas. Ele é um cara, Alexandre Laerte Saltier. Agora, garotinho, Aline Willy. A gente não havia acoplado o microfone no celular. Será que os anteriores não saiu muito bem a voz? É verdade, você esqueceu de acoplar direito o seu anta. É verdade, mas eu não vou voltar mais não. Depois a gente viu o que aconteceu. Olha só, garotinho. R$ 100 pra você fazer a faxina em 2 horas. Você consegue. Eu não, meu quarto ali é. Não, nem sei o que tem ali, cara. É 2 anos desorganizado. Garotinho, você tem que ser organizado como criador. Olha só. Tudo na hora certinha. Olha que gostoso. Bolo de chocolate. Em 1 minuto e meio você faz esse pudim. Garotinho, vai lá fazer pudim em 1 minuto e meio. Ah, eu não sei fazer nada não, cara. Vai você, o tiozão. Aline Willy, o canal super legal.
Agora um canal novo, Ana Lúcia e José Vlogs. Amanhã me inscreverei no seu canal. Não era nem pra estar entrando aqui, mas é que a gente é muito apressado, né, garotinho? É verdade, vocês são muito burros mesmo, cara. É, com certeza é uma inscrição a menos. É verdade, garotinho, mas faz de conta que tá valendo minha opinião sobre a Páscoa. Olha só, muitas dicas tops, muitos bate-papos. Ela e o marido dela são super legaisinhos. Minhas meninas, ai que bonitinho o cachorrinho. E o caminhão barulhento subindo. Ana Lúcia dos Anjos Baixos. Eu vou pousar aqui porque o caminhão vai passar. Caminhão barulhento foi embora. Olha só, vou mostrar mais um pouquinho. Canais novos merecem um pouquinho mais de atenção. Vou passar a mão na cabeça do cachorrinho. É vídeo, cara, tá parecendo que é o do mosquito de novo. É verdade, me equivoquei. Minhas meninas e meninos. Então, divulgada Ana Lúcia dos Anjos Bastos. Agora, bom dia. Bom dia, Bom dia. bom dia. Garotinho, o nome do canal é Bom Dia. Ah, bom. Que moto barulhenta, essas motos deveriam ser todas apreendidas. E machucam meus ouvidinhos. Olha só, o pintinho ele come alface? Não, garotinho, ele come rinoceronte. Obviamente que ele come alface. Agora o mico não vai embora. É verdade, por que você não vai embora, amigo? Sai pra lá, garotinho, você tá me tirando. Olha, o que que é aqui dali? É o Joaninha. Não, é uma borboleta disfarçada. Ah, isso aqui nem com você agora. É, eu tô muito triste. Ela também divulga Jesus, olha que bonitinha. Ela fala sobre Jesus, é muito legalzinho. Bom dia pra você. Bom dia, Bom dia. bom dia. Vamos ficar até amanhã, que tipo o Chaves e o que lá, o Kiko. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Que você me deixa louco. Agora é a Masterchef do YouTube. Bolos da Recordeiro. Olha, garotinho, arroz ao forno com frango. Eu sou vegetariano, eu gosto daquele lá, paçoca de amendoim. Verdade, paçoca, muito legalzinho, muito saboroso. Rosca-pão, sem ovos. Pizza de abobrinha, essa aí é pra mim. É verdade pra mim também, que eu também sou vegetariano. Brigadeira tradicional, olha só. Eu vou anotar essas receitas aqui. Doce de leite fácil e simples. Doce de leite é o quê? Açúcar e leite? Sim, garotinho, mas tem que ter o tempo certo para tudo. É tipo caramelo, se você não mexer muito, eles evaporam, alguma coisa assim. Eu não sou muito cozinheiro, eu não sou Masterchef como ela. Agora outra Masterchef top, canal da Creu Nunes, ela tem 45 mil. Até tossi agora, garotinho. É verdade, manda ali prestar quinhentinhos pra nós aí. Aí a gente paga em suaves prestações de 1 milhão de anos. É verdade, garotinho, mas ela é abençoada, mereceu. A gente não deve invejar os outros. A gente conquista na raça mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter lá sopa de cebola pra você, garotinho. Eu não gosto de cebola, não. Você não gosta de cebola, você é vegetariano, garotinho. Você gosta do quê? Eu gosto desse bolo de abóbora. É verdade, muita comida saborosa. Um prato mais elaborado do que o outro. Creu Nunes, por favor, manda 500 pra cá, minha amiguinha. Agora o canal da roça com Maria Eubia. Ela vive na roça, um lugar abençoado, legalzinho, também Masterchef. Olha lá o Frajola. Que Frajola, garotinho, tá louco? Lá em cima. Ah, é o gatinho dela, parece que o Frajola mesmo. Olha só, é a terceira vez que você fala. Você tentou espantar um mosquito pra tentar passar a mão no cachorro e agora. Você é louco, cara. Você tem problema mental, cara. Não, garotinho, eu só apenas uma voz. O problema mental é o cara que está nos emprestando esse corpo decrépito. Mas eu te conto que ele é um gatão. Fui na roça. Você foi na roça? Eu até estou lendo lá, garotinho. Eu só tenho 5 aninhos. Você não sabe ler? É, mais ou menos. É, Cristo é fiel. Cristo é corintiano? Não, Cristo é fiel. Cristo ele é, digamos assim, ele gosta de todo mundo. Cristo é palmeirense, só queria agora os corintianos. Canal da roça, Maria Eubia. Agora o canal, etc e tal. O que é isso? Silvio Santos aqui? Mama, oi. Ai, eu vim fiscalizar vocês.
Porque eu sou o patrão. Mamãe e papai agora. Ai, que patrão o quê, cara? Você tá louco? Você é apenas mais uma voz. É verdade, ô tiozão. Você não tem nada a ver, cara. Por quê? Eu sou Silvio Santos. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o bem bolado. Olha só, o canal, etc e tal. Sai pra lá vocês dois. Vamos tomar todinho. Kit livros. Eu vou ler muitos livros. Sai pra lá então, vai ler pra lá livros, garotinho. As ideias. Olha a matemática no cotidiano. Silvio Santos vem fazendo equação. Ela fica com medo da equação, foi embora. É verdade. Quanto que é 1 mais 1? Eu não sei, eu sei, mas eu não vou falar agora. Canal, etc. E tal. Olha só, eu gosto de fazer muitas brincadeirinhas, mas não vai dar tempo, só vai ter 100 canais, então os antigos vou apenas apresentar e os novos, aí eu dou uma brincadinha com o garotinho, fica assim então, olha só, um vídeo mais lindo, canal Sulia Plantas e Artes. Casinha da Neia. Olha os vídeos super legaisinhos. Ela é enfermeira. Se cuida, minha garotinha, que é perigoso esse tal de Covid. Apresentei meus cachorrinhos. Máscaras sempre, álcool gel e distanciamento social. Agora o canal abençoado Claudete Teles, divulgadora de canais, divulga Deus, Apocalipse, que nos caia na mão de Deus. Olha só, cheguei nada agora, eu acho que eu estou precisando de óculos, mas esse canal aqui é muito legal, muito abençoado, Salmos, divulga muitos canais, recomendado Claudete Teles. Agora, a Cleide em casa, ela é super gente boa, super alto astral, divulga muitos canais, está sendo recomendada aqui agora, minha amiguinha está sendo divulgada, Cleide em casa. Agora, outro canal maravilhoso, Coisas da Lu. Tem 2 vídeos, daqui a pouco terá milhões de vídeos inscritos. Garotinho, você está triste por eu não estar te chamando. É que são muitos canais. Eu tô nem aí, cara. Eu tô jogando videogame. Você que se exploda aí. O que é isso, garotinho? Olha os strikes, que boca suja. Eu falei exploda. É verdade, uma coisinha toda, não é garotinho? Coisas da lua, olha só o Snoopy. É, eu gostaria de brincar muito com esses canais, fazer muitas gracinhas, mas são muitos. Me perdoe a todos vocês. Agora outro canal maravilhoso, Coisas da Vivi, como organizo minha penteadeira, como foi a transição capilar, interessante, estou precisando disso daí em breve. Será que eu ponho uma peruca? Não, vou fazer essas coisas para ficar super fashion, shorts, coisas da vovó, coisas da Vivi. Quero cabelo sensacional. Se inscreva em Crespo da Real. Pelo menos umas riminhas eu vou ter que fazer, senão não tem graça ficar só acelerando. Eu seria igual a todos os outros divulgadores de canais. Muito chato, mentira. Vocês não são chatos nada. Vocês são muito legais. Reaproveitem os pontinhos de creme, resenha de creme. Uma dica pra vocês, divulgadores de canais. Põe um humorzinho, senão vai ficar assim. Olha só, vou ficar sério. Agora eu vou falar desse canal Crespo da Real. Reaproveitei os potinhos de creme. Interessante. Resenha Novex. Resenha creme para pentear lacrou. Viu? Se vocês porem um humorzinho, vai ficar legalzinho. O Ibope vai subir ainda mais. Mas essa é apenas uma dica de um inútil, inexpressivo, desqualificado desse. Não estou falando de mim, eu sou muito importante. Estou falando do que estou incorporado no corpo. O decrépito, Crespo da Real. Agora o rei dos periquitinhos, criando aves por hobby. Um abraço a todos os divulgadores de canais, eu amo vocês. Ficou com medo, cara? Ficou com medo? Deus não te divulgarei mais. Que isso? Eles são muito melhores, eles sabem disso. Eles sabem que a gente é humoristas, a gente é humorista de brinca. Olha só, periquitinho. Olha só, 4ª vez. É o mosquito, é o cachorro, o gato, agora o periquito. Você tem problema, cara. Você tem problema. Garotinha, é lógico que eu tenho problema. Se eu não fosse normal, eu não estaria aqui.
Agora a rainha do crochê, crochê em casa, tem 2 vídeos, mas daqui a pouco ela terá milhões de vídeos inscritos. É um canal muito bonitinho. Estou lançando eu tive uma ideia, garotinho. Qual ideia? Para você ver que 90% das pessoas não acompanham o vídeo. Eu vou falar aqui uma cor e somente quem pelo menos vê um pouquinho do vídeo vai saber. A cor é verde. O que é verde piscina? É, verde piscina é legal. Então você coloque assim verde piscina no final da sua mensagem. Significa que você pelo menos viu um pedacinho. É uma dica para você. Você fala alguma coisa, uma palavra-chave lá na metade do vídeo. Fale uma cor, tipo assim, você fala azul, aí no final você fala amarelo. As pessoas vão querer falar azul e amarelo. Fica uma dica para você ver quem vê seu vídeo e quem simplesmente vai dizer top e não vê nem 10 segundos. É uma boa ideia, cara. Você tá lançando moda. É lógico, eu sou o cara verde piscina. Agora é Cláudia Henrique, franguinhas bramas, minhas galinhas bramas, meu galo brama. Ele é o cara, ele é gente boa, ele é Cláudia Henrique. Aí a dica, a palavra-chave, verde piscina. Agora outro canal novo, Carlos Roberto. Amanhã me inscrever em seu canal para não perdermos inscrições. Roça do Deserto, natureza. Ele fala sobre flores, que legal, olha só. Essa é para todas vocês mulheres do meu canal. Lhe regalo todas essas flores. Muito obrigado. Homens, não fiquem ciumadinhos. Eu não sou... Esse cara aqui não é bonito. Ele é uma mistura de Fred Krueger com Jason, Chuck, Exorcistas e etc. É um Frankenstein que não deu certo. É, fica tirando o nosso amiguinho aí. Isso é verdade, garotinho. Ele é muito lindo. Carlos Roberto, olha só, um vídeo mais lindo do que outro. Quer ver no coração? Linda Rosa do Deserto, o canal perfumado Carlos Roberto. Agora, Crei Dalton Moura, garotinho. Ele escreveu Crei Dailton, analfabeto. É muito burro. Eu só tenho 5 aninhos, você escrever. É verdade, amanhã me inscreverei no seu canal, vamos ver seus vídeos. O importante é sermos bons e fazermos o bem, verdade, garotinho. Me dá 100 reais. Não, não vou dar nada. Ah, então, você está sendo mal. É verdade, mas eu não tenho, garotinho. Eu não peguei o auxílio cachacial aí da mensagem do universo, Dia Mundial da Água. Terra, planeta, água. Que isso? Como que é o nome desse cara? É o Guilherme Arantes, é verdade. Música bonitinha. Clay Dalton. Olha só, Clay Dalton. Vou apagar aqui o I. É Clay Dalton. Tem que escrever certo na divulgação. Moura, o canal sensacional. Cozinhando com a Fátima Dicas. Amanhã me inscreverei no seu canal. Você é o Masterchef. Ovo de Páscoa irresistível, soufflé de abobrinha, como fazer frango com quiabo, bolo recheado. Você é super do bem, você já fez isso? O que fez pipi da pretinha? Aí eu não posso falar, ah, não, talvez seja plantando perguntas aos amigos. Sua casa perfumada, que canal maravilhoso e fofuchinho. A Masterchef cozinhando com a Fátima Dicas. Agora, outro canal novo, Cibele Maria, Vida de Gêmeos. Olha só, Páscoa, veja o verdadeiro significado dela. Rico versus pobre, monstro de maracujá, briga dos gêmeos. É verdade, eu tenho 2 primos gêmeos, que eles são terríveis. A importância de Jesus em nossas vidas. Eles são vlogueiros também, com muitas dicas, com muitas brincadeiras. Um canal super legalzinho, abençoado e divertido. Cibele Maria, Vida de Gêmeos. Garotinha, eu tive uma ideia, vou fazer 2 vídeos hoje para não ficar muito longo, porque ninguém merece 40 minutos. Outro canal novo, Carlos Mendes ensina. Olha só aqueles donuts. É muito gostoso, né? É febre nos Estados Unidos. Não é febre, é febre analfabeto, olha só.
como fazer rosquinhas de leite, como fazer enrolado de salsicha e queijo, ganhar dinheiro, aprenda muitas coisas para você ganhar durante essa pandemia, essa crise devastadora, mas daqui a pouco Deus vai nos reerguer novamente. Carlos Mendes ensina o canal para você ficar interligado e aprender muitas coisas. Agora o canal Daiane Siqueira. Desculpe o lápis mental, era pra falar, eu fiquei quietinho, fiquei mudo. É que esse canal me deixou mudo de tão lindo que é. Reposição de mercado, vem ver o que eu comprei, estou vendo, olha só que guloseimas, moqueca de peixe, tag YouTube iniciante, vaso com garrafa de sabão líquido, um vídeo mais lindo do que outro, é com a Daiane Siqueira. Agora a futura cantora gospel do Brasil, Dani Chancey, concorrente da Aline Barros. Dizem que me amava, entendi. Dizem que buscava, mas de mim. Muito obrigado, Aline Barros, depois do Piriri, além do Rio Azul, me deixe aqui, tudo entregarei. Olha só que canal abençoado, Dani Chancey. Agora, Dejivan Pereira Oficial, olha os seus vídeos tops. Globo Rural foi até minha cidade, olha que legal. Sua cidade é uma celebridade, grande tradição da nossa cidade. Então, Dejivan Pereira Oficial, agora a gente tem que acelerar mesmo. Agora, Masterchef do YouTube, dicas e delícias, bolo de panela de pressão. Garotinho, está quietinho, comete alguma coisa. Eu quero comer esse pão feito na boca do fogão, sem sovar. Vai lá então fazer, porque eu não tenho, garotinho, sacanei você. Bobão, você não vai mais comprar pão, é verdade. Olha o tamanho, que legal, garotinho. Bolo de maisena, mortadela, bolo feito com apenas 3, tilápia assada. É um canal muito lindo, delicioso, dicas e delícias. Agora, Domenica Bianco tem 2 vídeos, mas os 2 vídeos que ela tem são 1000 vezes melhor do que os 2.500.000 vídeos que esse garotinho tem. Domenica Bianco. Agora o rei das séries antigas, Team DCS Animações. Muitas lágrimas caíram dos meus olhinhos, pois quando eu era garotinho, eu assistia na TV Globo, no SBT, quando passava coisa que prestava, filmes bons, muitas séries. Velho Perdido, Esquadrão Gracia, Miami Vice, o que Labira do Tira, o Fipa, que Levada da Breca, que mais dos anos 80, muitos e muitos, o que eu falei, Olho Perdido, Jazão. Então esse é o canal. Agora outro canal novo que eu me inscreverei amanhã, Dica da Mineirinha Carlinha, muitas dicas, ela é vlogueira, Páscoa versus trollagem, WhatsApp de novo, mandando mensagem pelo meu bairro. Olha só como fazer limpa vidro com apenas 3, que legal! Você é muito inteligente, pela minha casa. Você mora em Beverly Hills, eu estou ligado. Você é tudo, você é dica da Mineirinha Carlinha. É super gracinha, super gente boa. Agora o amiguinho que mora na Europa, é Receitas da Europa com Silvana 2020. Olha só os vídeos, fui na aldeia visitar o meu avô. Olha que legal, você foi na aldeia, o Salma também recita, eu falei receita, olha só, você é muito burro, recita muitos salmos, vitamina, eu preciso dessa vitamina de fresa e morango, vocês estão falando muito espanhol, estás olvidando de português, mirastes, também hablo muito bem espanhol, tive 2 namoradas, uma cubana, outra americana. As brasileiras não me gostam, muito triste. O Salmo 91, pequena oração, salada de frutas, é Masterchef, é gente boa, é receita da Europa com Silvana 2020.
E a palavra-chave, novamente, para você ver quem está acompanhando seus vídeos ou não, é verde piscina. Olha só, verde piscina, escreveu aí. Verde piscina, verde piscina, verde piscina. Só queria com vocês mesmos. Eu sei que ninguém vai escrever verde piscina. Aí você vai ver quem vê e quem não vê. Uma tocinha. Eu gasguei, preciso beber água. Econobanho, economista. Auxílio emergencial, renda extra. Quando os aposentados, seus políticos, FDPs, terão auxílio emergencial também. Nada contra as pessoas, tudo bem, estão passando fome, mas muitos vão comprar cachaça, churrasco, e os aposentados, pobrezinhos que têm que comprar remédios, vocês ficam negando até o 14º, políticos do Brasil e do mundo, eu quero que vocês vão todos para o inferno, vocês não merecem o purgatório, vocês são muito maus, e os aposentados precisam muito de um auxílio emergencial, eles precisam comprar remédios caríssimos. Vocês acham que eles vão comprar churrasco? Vocês acham que eles vão comprar cachaça? Eles vão comprar remédios, pois a maioria trabalhou muito e pegaram doenças e estão precisando. Eu me revoltei agora, mas esse canal é maravilhoso. Econompai. Agora outra cantora gospel, nota 10. Ellen Dias, faz dias que você não volta aqui, volta alegria, angústia, não chores mais, canta muito, também louva a Deus, muitas orações, muitos cultos, Ellen Dias. Olha só como eu falo demais. Estou na letra E ainda. Era já para estar no finalzinho, mas eu vou ter que fazer 2 vídeos mesmo. Evangelizando com Emília, um canal abençoado. Visitando o presépio especial de Natal. Com Deus não se brinca, é verdade. Deus é maravilhoso, mas não brinque com Deus. Evangelizando com Emília. Agora, um canal maravilhoso, Elizabeth Elisita, com muitos vídeos lindos, Tintim, olha só a florzinha lá no meio do riozinho, nada tenho para minha defesa, é uma vlogueira que posta muito sobre a sociedade em Goiás, ela deve tropeçar com os sertanejos, lá é a terra dos sertanejos, Elizabeth Elisita. Agora, outro canal novo, Edilza Artesanato e Culinária. Rodolfo quer gravar com Juliette Gil. Aí ela fala muito sobre o BBB, o Big Boss Tour Brasil. É verdade, eu não acompanho o BBB, mas Juliette parece que é a favorita. É verdade, não tem muitas coisas que prestem lá. Fiuk é muito playboyzinho, fica indicando comida. É muito feio isso, Fiuk. Você não teve uma educação assim em casa, ficar dedicando comida em um tempo que todo mundo passa fome. Não gostei de você, Fiuk. Rodolfo foi a pauta. Esse aqui é preconceituoso, ele não gosta de homossexuais. Brincou com o cabelo do rapazinho lá, eu não gostei dele também. Juliette parece que é a menos pior, então eu estou torcendo por você, embora não assista, mas eu estou torcendo pela Juliette. O que ele foi eliminado? Eliminação de Rodolfo. Ai, que babado, até agora eu fiquei sabendo. Olha só, Gil confirma tudo no próximo paredão. Rodolfo quer gravar com Juliette. Olha, ele saiu, graças a Deus, uma porcaria menos. Edilson Artesanato e Culinária. Então, ela também faz muitas comidas tops, Masterchef, sabão caseiro, olha que legal. Eu sei fazer sabão. Um dia eu vou fazer uma receita de sabão em pó, eu ainda não sei. Mas parece que, para quem sabe fazer o de pedra, vai saber também. O líquido é de um artesanato e culinária. Agora o rei dos mosaicos, Elias Almeida, olha que bonitinho o mosaico que ele fez. Ele também imita o Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, bicho. É muito melhor do que eu, com certeza. Floresta em casa, cantoria, sempre bem divertido, morado. Olha o gatinho, o ataque das abelhas, perigosíssimo. Então, Elias Almeida, amanhã eu me inscreverei no seu canal. Vou estar de inscrever hoje. Eu gosto que as pessoas passem dos 100 inscritos, mas senão a gente vai perder. Ambos perderemos, meu amiguinho.
Agora a outra inscrita nova que eu retribuirei amanhã é de Goi Ferreira. Ela é culinarista, ela é masterchef, ela é vlogueira, também da jardinagem, primeira sugestão de mesa, preparando almoço, festa 29 anos para mulheres. Que legal, fazendo uma festa super rápida. Era aquela cerimonialista, deve ser assim. Olha quem está morando no meu quintal. Olha que bonitinho. O que que é uma jararaca? É o que? Uma anaconda. Cuidado, é muito perigoso isso. Café de domingo. É de Goi Ferreira. É o canal abençoado. Encerrando a primeira divulgação de canais de A a E e daqui a pouco de F a Z. Duas divulgações em um dia só, pois não vai dar tempo. Fique com Deus, fui.